Meus amados, a paz do Senhor, estamos reunidos novamente no Devocional do Lar. Vamos ler hoje Salmos 107, versículos 28 até o versículo número 31. Diz assim a palavra do Senhor: Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, acalmam-se as ondas, então se alegram com a bonança. E ele assim os leva ao porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Este Salmo 107, queridos, fala justamente da bondade de Deus para ajudar todos os povos, de todas as áreas. E em especial nesse trecho que nós lemos, esses versículos, fala justamente da peleja de alguém numa embarcação enfrentando a fúria do mar. Mas, como nós lemos no versículo 28, diz que eles clamaram ao Senhor na sua tribulação e Ele os livra das suas angústias. E livra mesmo. Quando nós lemos o Salmo número 34, versículo de número 17, a palavra do Senhor diz assim: Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Então, segundo a palavra do Senhor, há uma garantia de livramento para todos os que clamam. Aqueles que são justificados, clamam. Mas deixa claro que muitas são as aflições, mas o Senhor livra de todas. E aqui, neste trecho que nós lemos, a Bíblia diz no versículo 29, voltando para Salmo 107, verso 29, Ele faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Tudo aquilo que está provocando a inquietação, tudo aquilo que está provocando o desespero, tudo aquilo que está provocando a dor, seja ela qual for, a tormenta, a Bíblia diz que Deus faz cessar. Glória ao Senhor Jesus Cristo, né? Como diz o Salmo de número 46, no versículo número 9, a palavra do Senhor diz assim: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o ar, corta a lança e queima os carros no fogo. Ou seja, Deus faz com que toda a tribulação, toda a angústia, toda a adversidade cesse, eliminando o que está provocando aquilo ali. E só Deus pode fazer isso. Salmo 107, versículo de número 31, como nós estamos lendo, diz assim: Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exalte na congregação e glorifiquem a Ele. Glória ao Senhor na sua assembleia. Por quê? Porque Deus faz coisas maravilhosas. Aleluia. Quando nós lemos Mateus capítulo 14, quando Jesus enviou os discípulos para o barco, ficou orando no monte. Glória ao Senhor Jesus Cristo. E lá do monte Jesus contemplou a tribulação, a angústia, a luta dos discípulos. Porque diz a Bíblia que o vento era contrário. O vento estava soprando contra aquela embarcação. Os discípulos estavam preocupados. Glória a Deus. Mas diz assim, versículo 24 do capítulo 14 de Mateus: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Glória a Jesus Cristo. Enquanto os discípulos estavam desesperados, que é natural, é comum, é o retrato do ser humano. Quando os discípulos estavam preocupados, lutavam contra aquele vento contrário, o Senhor Jesus Cristo, contemplando lá do monte, bem na sua tranquilidade, foi ao encontro dos discípulos. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Para quê? Para solucionar aquele problema. Diz a Bíblia aqui que Jesus chegou andando por cima das águas. Glória a Deus. E quando Deus faz coisas extraordinárias assim, que nós não esperamos, ficamos espantados, né? Quem nunca tinha ouvido alguém andar acima das águas e quando viram se desesperaram, mas Jesus disse assim no versículo 27, tem bom ânimo, sou eu, não temais. A glória a Deus, né? E diz o versículo 31, e Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, porque Pedro estava afundando, né? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Só Jesus Cristo para fazer essas maravilhas. Então Jesus, irmão, na nossa vida, é Ele quem acalma o vento. Basta nós clamarmos. Se nós clamarmos na nossa angústia, no momento de dificuldade, fique certo que Jesus chega com a provisão, com a providência. Ele acalma o mar. Porque somente Ele sabe acalmar o mar.
As aflições são muitas, mas o Senhor nos livra de todas elas. Então, que nós possamos confiar mais em Deus. Aleluia. No momento da dificuldade, clamar por Ele, porque Ele vai nos atender. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.